Fala, meu people, tudo bom, meus meninos? Como estamos? Bom, galera, dando início aí mais uma vez a uma aula online, né? A gente estava falando sobre Maomé e o islamismo e a gente vai dar continuidade a esse assunto, correto? Bom, galera, vamos relembrar aqui algumas coisas. Primeira coisa que a gente falou: como que vai surgir a civilização árabe? Nós vimos que a civilização árabe surge lá na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita, certo? E ali a gente vai ter dois grandes tipos de sociedade. Algo que se chamava de Arábia Feliz e a Arábia Pétrea. A Arábia Feliz é basicamente onde tinham os oásis, né? Onde tinham nichos, né, de água, aquele negócio todo, onde eles viviam da plantação, basicamente da agricultura e da criação de alguns animais, né? Como ovelhas, os animais que basicamente habitam aquela região. A Arábia Pétrea é para dentro do território. É como nós vimos, é uma área de deserto. E lá viviam os beduínos, né? Muitos deles viviam basicamente do transporte de caravanas, muitos deles viviam do saque, né, do roubo, e também basicamente cuidavam, né, de animais tradicionais do local, camelos, cabras, carneiros. Bom, galera, nós vimos que lá no início os árabes muçulmanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, acreditavam que objetos inanimados, como pedras, árvores, poderiam ter questões religiosas envolvidas dentro dele, né? Aquele exemplo que eu dei, uma pedra é capaz de sugar é, todo o seu pecado, uma árvore ela tem um espírito bom, e assim vai. E isso vai fazer com que uma cidade acabe sobressaindo. Meca. Por que Meca se sobressai em relação a isso? Porque Meca tinha a Caaba, que era uma pedra da cor preta. E acreditavam, os árabes acreditavam que essa pedra preta, ela tinha capacidade de absorver os seus pecados. Ela ficou daquela cor porque ela tinha capacidade de absorver os pecados. Então, começou a ocorrer uma constante viagem a Meca. E como a gente falou na aula passada, Meca vai se tornando um grande centro religioso, cultural e comercial da da Península Arábica, fazendo criar ali uma cidade muito pulsante, muito viva. E com isso atraía a viagem de outros indivíduos, de pessoas que habitavam regiões próximas àquela área, como por exemplo o povo que vivia na Palestina, hebreus, né? Mais tarde judeus, né? E também cristãos, porque a gente já está falando de um período que já está há centenas de anos da vinda de Cristo. Maomé era um condutor de caravanas que levava pessoas pelo deserto. E nisso ele entrava em contato com diversos povos, inclusive judeus e cristãos. Ouvindo as conversas, né, de Maomé, desculpa, de judeus e cristãos, Maomé entra em contato com uma figura que até então era desconhecida, que era um Deus único, que era um monoteísmo. Ele entra em contato com o judaísmo e com o cristianismo. Ouvindo as pregações, as palavras desses homens, que basicamente garantiam que o indivíduo que vivesse de maneira simples, ordeira, fosse um bom indivíduo, ele alcançaria o reino dos céus, que o Deus era um Deus justo, um Deus que era infalível. Então, eles, com essa visão que esses indivíduos passavam para Maomé, Maomé foi se encantando por isso. E aí lá no ano de 632, Maomé, desculpa, 622, aí ele começa uma pregação em Meca, falando que aquilo lá tudo estava errado. Os deuses que eles veneravam não existiam, e o único Deus que existia era Alá. Bom, Maomé, como nós sabemos, ele foi expulso de Meca. A tribo dos Coraixitas, que era uma tribo que controlava Meca,
não viu com bons olhos essa pregação, ficou com medo de perder influência, poder, tudo de Meca, porque se não tem mais razão para ir a Meca, que é um grande centro religioso, isso pode afetar basicamente a riqueza dessa tribo. Então eles ficaram bravos com Maomé. Maomé foi expulso da cidade. A fuga de Maomé de Meca para a cidade de Yatreb, hoje conhecida como Medina, ficou conhecida como Égira. A Égira marca o ano 1 do calendário islâmico. Ou seja, quando Maomé vai para Medina, em 622, é marcado o ano 1. Por quê? Em Medina, Maomé continua a pregação, a existência de um só Deus, aquele negócio todo. E foi conquistando muitos adeptos. Tanto que a população passou a apoiá-lo. Ele passou a ser o grande chefe maior de Medina. E aí, em 630, ele invade Meca, destrói todos os ícones religiosos e mantém apenas a Caaba. Cara, e ele fala que a Caaba é importante para o muçulmano. Ele estabelece a Caaba como um grande símbolo muçulmano. Ele muda essa visão. E com isso ele consegue o apoio dos Quraishitas, a tribo que controla a Meca. Porque o que acontece? Maomé não destrói o principal ícone de Meca. E ele estabelece que os muçulmanos têm que visitar Meca pelo menos uma vez na vida dele. Meca continua sendo importante para os muçulmanos. Não é apenas mais para a galera que é politeísta, mas para os muçulmanos. Então Maomé, ele estabelece Meca como grande centro da religião muçulmana. Com isso ele consegue o apoio dos Quraishitas, o apoio da galera rica de lá. Bom, é importante a gente perceber que a partir do momento que Meca é tomada, Maomé, ele consegue criar uma unificação entre os árabes. Se antes eles eram politeístas, as pregações de Maomé, elas começam a ganhar muita força e começam a unificar um povo. Os árabes começam a se sentir pertencentes a uma mesma coisa. Eu tenho uma integração cultural. Ele funda uma religião monoteísta, que é o Islã, ou islamismo, que significa submissão total a Deus. Começa a ganhar uma quantidade considerável de adeptos. E em 632, 10 anos depois do início, né, da sua jornada como grande profeta do islamismo, Maomé vai morrer. Mas 10 anos de pregação, de controle, Maomé conseguiu uma nova religião, conseguiu unir os árabes em torno dessa religião e de criar um Estado árabe, onde ele cria um Estado árabe sinônimo de Estado islâmico, sinônimo de Estado muçulmano. Há uma integração. Quando ele morre, começa uma briga até entre grupos, entre, mais tarde, que serão xiitas e sunitas. Mas isso daí, vamos ver daqui a pouco. Mas legal, cara, Maomé, quando morreu, ele não deixou nada escrito. Nada. Absolutamente nada. Quem vai escrever é justamente o seu sucessor, o califa, né? Califa que significa, sucessor do profeta. O califa Abu Bakr, que é um parente de Maomé. Ele é parente de Maomé. E ele basicamente escreve tudo o que Maomé disse. E ele guarda isso no livro, conhecido como Corão, ou como se diz em árabe, Al-Corão, o livro, traduzindo para o português. Cara, o Corão fala basicamente do caminho que conduz a Deus, certo? A origem de todo poder e bondade, e acreditam que, está escrito ali, que Maomé recebeu todas essas revelações por um anjo, o anjo Gabriel. Dentro do Alcorão também estão estabelecidos os princípios que todo islâmico, todo muçulmano
deve seguir. Os 5 pilares do islamismo são: crer que há um só Deus, Alá, e seguir os ensinamentos de Maomé, seu profeta. Orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para a Meca. Sim, quando você for orar, tem que virar o rosto para a Meca, mas eu não sei, eles vendem uma bússolazinha indicando onde está. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que tem, que possui. Isso no Brasil é conhecido como esmola, né? Dar o que você tem, o que proporcional que você tem a quem não tem, né? Você ajudar ao próximo, economicamente falando. Não só economicamente falando, né? Do que você tem, você dá uma parte para o pobre. Dentro da Igreja Católica também tem isso. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, que é o mês do jejum. O fiel não pode ingerir nenhum alimento do nascer do sol até o pôr do sol. Durante o dia, ele não pode se alimentar. Ele pode se alimentar à noite, durante o dia não. O que ele pode fazer à noite? Ele pode tomar água, ele pode... Enfim, eu conheci uma galera que era... Eles não se diziam iranianos, eles se diziam Farsi, que vem como se fosse descendente dos persas, né? E eles não eram muçulmanos, mas eram de uma religião, né, que muito próximo dali. E eles tomavam muita cajuína. Eles adoravam tomar cajuína, porque eles estavam no período de jejum, muito parecido com o Ramadã. E eles não bebiam, não comiam nada, eles só bebiam cajuína. Era a maneira que acho que eles encontravam para se manter em pé, né? Principalmente num país tão seco, num estado tão seco como o nosso, né? Estado não, o Distrito Federal tão seco, né? Outra coisa, ir a Meca em peregrinação ao menos uma vez na vida, desde que você tenha saúde e recurso para isso. Então, esses são os 5 pilares de todo muçulmano e estabelecido no Alcorão. Galera, aí se vocês pegarem o livro de vocês na página 222, a gente tem uma foto muito legal da cidade de Meca. Aqui é onde está a Kaaba, guardada bem aqui dentro. Não é essa pedra preta toda, tá, galera? Ela está guardada aqui dentro. E olha o tanto de gente que tem. Bom, isso eram obrigações de todo muçulmano. Uma das obrigações que todo muçulmano também tinha. Todo muçulmano deveria ter um dever de ajudar, de cuidar um do outro. Além disso, eles têm que levar a boa nova a todo mundo. E aí começa uma política, digamos assim, uma característica do Islã, que é o que eles chamavam de jihad. A jihad nada mais era do que uma guerra contra as pessoas que ameaçavam a comunidade islâmica e também era para levar a boa nova, estabelecer que era necessário levar o conhecimento do islamismo para o resto do mundo. E isso vai marcar, tá? Isso era uma obrigação importantíssima, deixar muito claro. Isso vai marcar a história do Islã. Bom, quando Maomé morre e seu parente, Abu Bakr, assume como califa, começa um processo de expansão do mundo árabe. Os islâmicos vão começar a sair da Península Arábica e vão começar a dominar diversas regiões. E aí, quando morre, né, o último grande membro da família de Maomé, que é o Ali, filho de Fátima, que era filha de Maomé, começa uma briga entre islâmicos. De um lado, tinha um grupo que acreditava que quem deveria assumir, continuar sendo o líder, o califa, o sucessor do profeta, era um membro da família de Maomé. Um outro grupo acreditava que não. Quem deveria assumir é quem tem o conhecimento, quem deveria assumir o controle, né, o califado, era quem tinha conhecimento da religião islâmica e fosse um fiel devoto.
A disputa vai acabar quando Ibn Abi Sufyan, melhor dizendo, ele se proclama califa. E ele não é um membro da família de Maomé. Cara, a partir daí, começa uma briga. Um grupo fica muito descontente quando quando o Sufyan torna-se califa. E um grupo aceita numa boa. Quem não aceitou que o Sufyan fosse o califa, foi conhecido como xiita, enquanto quem aceitou foi conhecido como sunita. Bom, então os xiitas, basicamente eles acreditam que somente os parentes de Maomé podem liderar os muçulmanos. Além disso, para os xiitas, o líder político e religioso, ele tem proteção divina contra o pecado e o erro. O xiita acredita fielmente que o califa, ele é divino. Pronto. Enquanto os sunitas, eles não acreditavam nessa questão de que o cargo do califa deveria ser necessariamente uma pessoa ligada a Maomé, desde que ele tivesse conhecimento. Esse nome sunita, ele está relacionado às sunas. Suna são seguidores que basicamente... Desculpa, sunitas são basicamente seguidores que leem e se baseiam na suna. E a suna nada mais é do que textos sagrados para os muçulmanos que contém as obrigações e preceitos de cada um desses caras, de cada um da população islâmica. Ou seja, o sunita acredita na suna, que serve como base, que tem preceitos que os muçulmanos devem seguir. Essa proporção hoje, galera, pesquisem para mim quantos sunitas tem e quantos xiitas tem. Qual que vocês acham que é a maioria? E a gente conversa na próxima aula. Bom, galera, a partir disso, do Sufyan, eu vou ter uma expansão fulminante do Islã. O Islã vai se expandir desde partes da Índia, da China, melhor dizendo, até a Península Ibérica. Portugal foi controlado pelos árabes. E aí, galera, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falar justamente um pouquinho sobre como a influência dos muçulmanos na nossa vida é impressionante, tá bom? E a gente continua também esse processo de explicar o que foi essa expansão islâmica. Queridos, por favor, tem atividade, tá? Que eu vou colocar no mural aí para vocês. Não esqueçam de fazer, vamos corrigir na próxima aula. E... hoje, Salês Debate Virtual, Covid e as questões econômicas. Vai ser bem interessante, tá bom? Meninos, um beijo, tchau, tchau e abraços. Até a próxima.